Olá, bom dia. Hoje é dia 21 de agosto de 2020, uma sexta-feira, e eu queria falar sobre a importância dos pronomes que nós usamos para nos referirmos a Deus. Você sabe que pronome é importante. Quando a gente está em casa e um filho nosso faz alguma besteira, nos desaponta, é muito comum, às vezes, o pai virar para a mãe e dizer assim: esse seu filho fez isso. Você sabe que filho feio não tem dono, né? Mas quando o filho faz uma coisa muito boa, que agrada, que enche você de orgulho, você faz questão de dizer que é seu filho, meu filho, quando muito, nosso filho. Pronomes são importantes. Eu me lembro que o pronome de tratamento de intimidade em Portugal é o tu. É o pronome usado na família. Tu vais, tu foste, vieste. É um relacionamento íntimo, de proximidade, com pessoas achegadas. Com pessoas que ainda os nossos amigos portugueses ainda não têm intimidade, eles usam você. Aliás, eles pronunciam você. Quando eles chamam você de você, eles estão dizendo que você não é íntimo deles. Mas à medida em que você vai ficando íntimo dos portugueses, desses seus amigos, eles já ficam em dúvida se usam o tu ou se usam o você. E às vezes eles ficam numa dúvida muito grande, porque você é muito distante, tu é muito próximo, e eles não se acham tão distantes assim para chamá-lo de você, e nem muito íntimo ainda para chamá-lo de tu. E então é muito comum eles ficarem às vezes olhando para a gente, conversando conosco, ao nosso lado, e falando assim: o Renato vai fazer isso. Eles não me chamam nem mais de tu, nem por você. Eles chamam a mim de Renato, como se eu fosse uma terceira pessoa. E geralmente eu brincava numa situação assim, que eu dizia brincando que eles estavam no estado intermediário. Pronomes são importantes. Nos dias de hoje, você pode terceirizar muita coisa. Se você tem uma empresa, você pode contratar uma firma para cuidar da limpeza da sua empresa. Você pode contratar outra empresa para cuidar da alimentação. E você pode contratar a mesma empresa ou outra para cuidar da segurança dos seus negócios. Hoje existe uma facilidade muito grande de terceirização e as firmas estão terceirizando muitas coisas. A má notícia que eu quero trazer para você é que o nosso relacionamento com Deus não pode ser terceirizado. E na Bíblia, nós vemos alguns personagens que usaram o pronome errado na sua relação com Deus. Jacó é um desses exemplos. Sempre que a coisa ficava difícil para o lado dele, ele fugia. Ele fugiu de casa, ele fugiu da casa do sogro. Aliás, quando o sogro veio ao seu encalço, ele disse para o sogro o seguinte: olha, se não for ao meu pai, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo tu me despedirias agora de mãos vazias. Isso está em Gênesis 31, 42. Você prestou atenção no pronome que Jacó usou? O Deus de meu pai, o Deus de Abraão. Ele não evocava o Deus dele, mas o Deus do pai. Ele não confiava no relacionamento dele direto com Deus, mas ele invocava o relacionamento da sua família, dos seus antepassados com o Senhor. Saul é outro exemplo. Ele era o rei de Israel quando desobedeceu a Deus, trazendo o belo rebanho de gado do povo amalequita. E aí ele foi cobrado pelo profeta
Samuel e saiu-se com essa, aspas, os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Percebeu o pronome que Saul usou? O teu Deus, Samuel, não era o Deus dele, e ele era o rei em Israel. E por causa dessa desobediência, Samuel lhe disse que Deus escolheria outro rei para Israel. Deus o trocaria. E olha que Saul, quando ouviu isso, uma situação muito grave para ele, Deus reprovando e dizendo que ele não mais seria rei, que Deus ia procurar um novo rei, ele disse assim para Samuel, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. O povo era dele, de Saul, o Deus era o Deus de Samuel. Percebeu como é que pronomes são importantes? Na verdade, Saul nem ligou muito para o que Samuel lhe falou. Ele estava mais preocupado em ficar bem diante dos líderes do seu povo do que com a sua reprovação diante de Deus. Mas a maneira como ele falou não era o Deus dele, Saul, mas o Deus de Samuel. Só que Deus não aceita intermediários, nem trabalha com terceirização ou procuradores. Há pessoas que confiam nas relações com Deus intermediadas pelo pastor. Outros acham que estão muito bem porque tem uma esposa que ora por eles. Há aqueles que se garantem nas intercessões da sua mãe piedosa. Há aqueles outros que tentam se convencer de que basta ter um filho convertido a Cristo. É gente que fica achando que o óleo que está na lâmpada do outro é suficiente para acender a sua candeia. Estou usando uma linguagem bem antiga, né? Mas não é. Deus não tem netos. Deus só aceita relacionamento pessoal. Você precisa ficar face a face com Ele. É você e Deus. E é isso que é importante para que você não viva uma vida de fé institucionalizada, uma religiosidade que tem até rezas, rituais, ofertas, mas que você não conheça esse Deus pessoalmente. Não é o Deus de meu pai, crente zeloso. Não é o Deus da minha mãe, piedosa, ou da minha esposa temente a Deus, ou do meu filho convertido. Tem de ser a sua relação pessoal com Deus, meu querido. Também não é a igreja ou a denominação dos seus pais, da sua família, da sua mãe, dos seus antepassados. Tem de ser o seu encontro pessoal com Deus e o seu Deus. Não existe salvação terceirizada ou experiência de fé por procuração. Ele pode ser o Deus do seu pai e da sua mãe. Pode ser o Deus da sua esposa piedosa. Mas é preciso que você queira que ele seja o seu Deus. Como eu disse, é você e Deus. Certifique-se do pronome que você está usando ao falar com Deus. Afinal, é o Deus dos seus pais ou o seu Deus? Vamos orar? Vamos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos relacionarmos pessoalmente com o Senhor. Obrigado porque o Senhor é excelso, o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, mas é também um Deus acessível. Tu dizes que é um coração contrito, tu não desprezas. Tu também dizes, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Nessa manhã, eu oro pelos filhos de crentes que ainda não são crentes
e que ainda não tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Nessa manhã eu oro por aquele esposo que tem visto o testemunho de fé do seu cônjuge piedoso, que tem intimidade com o Senhor, mas ele mesmo não a tem. Senhor, eu oro por aquelas pessoas que vivem próximas de crentes, muito perto, que no aperto pedem a oração deles. Nas confusões da vida, nos acidentes de percurso, eles correm pedindo socorro e pedindo intercessão, mas eles mesmos ainda não conhecem o Senhor. Deus, que não seja apenas o nosso Deus, mas o Deus deles, e que eles possam dizer: meu Deus. Eu oro também agradecido porque o Senhor não é um relojoeiro que deu a corda no relógio e foi embora. Eu agradeço porque sei que é possível ter comunhão com o Senhor e que o Senhor ouve as nossas orações. Ó Deus, eu oro para que tantas pessoas queridas tenham uma experiência pessoal de comunhão e de intimidade contigo. Porque isso faz toda a diferença no nosso viver, mas faz mais diferença ainda no dia mau, no dia da dor, no dia do hospital, no dia da tragédia, no dia do acidente, no dia triste. Obrigado, Senhor, porque podemos experimentar o seu amor. Obrigado porque podemos descansar na tua palavra. E obrigado porque, com experiências bem pessoais contigo, podemos confiar plenamente no Senhor. Ó Deus, obrigado pelo restante dessa semana. Nós pedimos as tuas bênçãos, mas pedimos também a tua proteção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia e um final de semana abençoado.